E ontem a Auren anunciou a aquisição da AES Brasil e nesse vídeo eu quero comentar um pouco a respeito dessa aquisição, se ela é positiva para os acionistas da Auren e também, mais para o fim do vídeo, eu vou falar para vocês a minha opinião do que fazer para quem é acionista da AES Brasil e para quem é acionista da Auren. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like que ajuda bastante a gente chegar a mais investidores. Então, a Auren ontem anunciou a combinação de negócios e fez uma apresentação aqui que eu achei bem interessante. Eu vou passar aqui alguns pontos com vocês para a gente entender bem, principalmente para quem é acionista da Auren, que é a empresa que vai continuar na bolsa. A AES Brasil provavelmente vai fazer a OPA e deixar de existir na bolsa, tá? Então, a fusão, né, as duas companhias juntas se tornam a terceira maior geradora do Brasil, com um portfólio de 8,8 gigawatts de capacidade instalada, um enterprise value, que é quando você soma o valor de mercado mais a dívida líquida, de 30 bilhões de reais. A empresa calcula aqui sinergias de 1,2 bi. Eu sempre falo para tomar cuidado com esse tipo de informação, porque a empresa é sempre otimista quando ela faz esses cálculos de sinergias. E sinergias basicamente ou é na ponta da receita, ou seja, a Auren acredita que ela vai conseguir vender mais para os clientes da AES e vice-versa, ou vão conseguir cortar custos e despesas e somando isso, né, mais receitas e menos despesas, as sinergias totais seriam 1,2 bi. Eu sempre gosto de jogar esse valor um pouco para baixo, porque nunca é o que a empresa espera, tá? O EBITDA de 3,5 bilhões, então uma alta geração de caixa. E aqui eles mencionam rápida desalavancagem, que eu colocaria um asterisco, porque não necessariamente, justamente porque um dos motivos da AES tá querendo sair do Brasil é que ela tá com muita dívida, tá pesado demais, tá difícil dela desalavancar. A geração de caixa dela está sendo consumida quase que completamente ali pelos investimentos e pelo pagamento de juros e pagamento de dívida. Vou falar mais um pouco disso mais para frente. Então, não sei se será tão rápido assim que ela vai conseguir voltar a ter uma capacidade recorrente e alta de pagamento de dividendos. Então, tem que tomar cuidado e prestar atenção com isso daqui e realmente analisar se a empresa, né, se essa nova empresa combinada vai ter essa capacidade, tá? E vai ter também uma capacidade de comercialização de energia de 4,1 gigawatts, se tornando a maior comercializadora do Brasil. Então, realmente muda a Auren de patamar. Por coincidência, fiz um vídeo falando das minhas top 5 empresas do setor de energia e a Auren estava lá na lista e eu explico um pouco do case dela nesse vídeo. E também tem um outro vídeo que eu falo só dos dividendos da Auren, que eu recomendo bastante. Vou deixar linkado aqui embaixo para vocês. Seguindo aqui, né, a AES é uma das grandes empresas do setor elétrico. Então, se você é só acionista da Auren e não conhece a AES, ela é sim uma grande empresa aqui no Brasil, com uma capacidade instalada de 5,2 gigawatts, né, 86% do portfólio contratado, então ela está subcontratada, dá para a Auren se aproveitar disso. Uma receita líquida forte, né, 3,4 bilhões, gasta aqui com bastante em despesas operacionais, né, pessoal e operacional, 640 milhões, uma EBITDA de 1,7 bi. E aqui eu acho que são as oportunidades maiores para a Auren no futuro, tá? Principalmente em gestão de endividamento. A gente vai ver mais para frente que o custo de dívida da Auren ele é menor do que o da AES e isso por si só tende a gerar valor. A AES está aqui com uma dívida de 5,3, então uma alavancagem realmente bem pesada e um custo de dívida também pesando um pouquinho aqui no balanço da empresa, tá? As maiores oportunidades, então, para a Auren, como eu falei, não só a gestão de dívida, mas também capital humano. As empresas sempre falam isso, né? Que tem como você aproveitar o capital humano de uma com a outra. A capacidade instalada bastante relevante, então colocar esses 5,2 gigawatts aqui para trabalhar ali dentro do ecossistema de venda de comercialização da Auren pode ser muito positivo. E redução de despesas com o pessoal. Então, principalmente quando a gente fala sinergia, a gente está falando em reduzir, né? Reduzir diretoria. Tem algumas instalações que são localizadas nos mesmos estados, né? Tanto da Auren quanto para a AES, principalmente aqui no Sudeste. Então dá para reduzir diretoria de compras, diretoria de, sei lá, marketing. Então dá para você ter um ganho diretamente só de fazer isso, tá? Falando ainda da AES, ela tem um portfólio de 25 ativos, ela tem mais ou menos metade aqui em hidrelétricas, era do passado dela, e ela vem investindo bastante, principalmente em eólicas e solares, que são aí mais baratas para investir. E aqui ela mostra, né? A Auren mostra um dado bem interessante que é a disponibilidade média. Então vejam como que a AES tem uma disponibilidade média abaixo da média dos ativos da Auren. Então só com um choque de qualidade de gestão e eficiência, a Auren pode permitir com que o nível de disponibilidade das usinas de geração da AES chegue no nível mais próximo da Auren, aqui, sei lá, 94%, 95%, 96%. E isso faria com que ela conseguisse vender mais energia ao longo do ano, né? Então só isso aqui já poderia ser
positivo para a Auren, tá? Quais são os méritos dessa transação? Então, criar a terceira maior empresa de geração do país, ganho de escala, né? Tudo aquilo que a gente já sabe é positivo. Geração significativa de valor através de sinergias corporativas, então falamos sobre as sinergias também. Criação do portfólio diversificado, e para quem acompanha a Auren sabe que ela estava nessa caminhada de investir e aumentar a diversificação do portfólio dela. Era o objetivo da Auren chegar lá em 2026, 27, 28 com um portfólio mais diversificado, depender menos de energia hidrelétrica. Ela consegue agora essa diversificação de uma forma muito mais rápida com a aquisição da ES Brasil. Ela se torna a maior comercializadora do Brasil, e aqui eu acho que é o ponto mais interessante. Segundo a Auren, ela vai conseguir entregar uma rápida desalavancagem sem a necessidade de follow-on. Se ela realmente fizer isso daqui, pode ser que ela se torne talvez uma das melhores geradoras do Brasil junto com a Engie, tá? Então realmente vamos acompanhar, e quem se inscrever aqui no canal com certeza vai ver a gente falar ainda muito da Auren, tá? Aqui falando um pouquinho da Auren, principalmente para quem não é acionista da Auren, era só acionista da AES e tá querendo saber se fica com as ações ou não, ou se vende, enfim. A Auren é uma empresa de geração, principalmente, tá? Aliás, totalmente, e ela vem de um crescimento muito forte, né? Principalmente quando a gente pega ali desde da reapresentação da empresa, onde foi criada a Auren, era a antiga CESP aqui do Brasil, e aí teve toda uma transação patrimonial ali, passando o controle para a Votorantim. Então hoje é uma empresa que tem crescido bastante. Hoje, quando a gente olha 2024, o perfil dela é bastante hídrico ainda. Tem aqui um pouco de eólica e um pouco de solar. E quando você soma as duas, né, continua com um perfil bastante hídrico. Afinal, o Brasil 80 e poucos por cento ali da nossa geração é hídrica, sim, mas ela já consegue incrementar bastante aqui no eólico, que era o foco de investimentos e pipeline ali da AES Brasil. Então ela consegue triplicar a parte de eólicos aqui numa só tacada, numa só aquisição, ao mesmo tempo que a parte hídrica ela perde um pouco de relevância, né? Eles pouco mais do que dobram aqui, enquanto que o eólico triplica e o solar quase que duplica. Então, quando você soma tudo, a parte hidro ela perde um pouco de relevância frente às outras duas fontes de geração de energia. E por que a Auren ela acredita que ela vai conseguir extrair valor dessa aquisição, tá? Aqui ela fala que ela reúne as competências para essa transação. Basicamente porque ela já fez algo parecido antes, quando ela fez o turnaround dentro da CESP. Então conseguiu reduzir despesas, conseguiu uma valorização da ação ali no mercado, reduziu o passivo contencioso em cerca de 1,6 bi. Para quem não sabe também, a Auren conseguiu um acordo ali com o governo para receber uma dívida antiga de quase 4 bilhões de reais. Então realmente é uma gestão acima da média da nossa bolsa aqui, principalmente no setor de energia, e tem vários projetos Greenfield aí contratados e construídos até o momento, tá? Falando um pouco de governança, ela tem hoje cerca de 30% aqui em Free Float, tá no novo mercado, então tem um alto índice de governança corporativa controlada aí pela Votorantim e mais uma empresa de energia, se eu não me engano, do Canadá. Então é uma gestão profissional, né? A AES Brasil já teve problemas de governança no passado, e a Auren tem uma governança que eu avalio como positiva. As apresentações são muito transparentes, o Investor Day é grande e denso, então assim, você tem bastante informação, é do jeito que a gente gosta, pelo menos aqui no GA, tá? E eles comentam que ele já tem todo o recurso financeiro necessário para a transação, então tem ali contratado 5,4 bi para aquisição. Quando ela fala isso, né, as empresas falam isso, é porque elas já estão com a bala na agulha, digamos assim. Se precisar do dinheiro, os bancos já estão lá para emprestar e vão garantir que a aquisição vai acontecer. Se precisar desembolsar tudo, nem todo mundo vai optar pelo pagamento em dinheiro, pode ser troca de ações, como a gente vai falar um pouco mais para frente, mas dinheiro ela vai conseguir para fazer essa aquisição. Então por isso que muito provavelmente as chances são altíssimas dessa aquisição ir para frente, tá? Então se tornam, depois da fusão, a terceira maior empresa de energia do Brasil. Aqui todo mundo sabe que é a Eletrobras e depois a Engie, né? E aqui já viria essa nova Auren somada com a AES Brasil, tá? E aqui falando especificamente das sinergias que ela acredita que ela vai conseguir extrair, principalmente de pessoal, então mostra que o quanto que é gasto de PMSO nas duas companhias, né? Pessoal, material, serviços e outros. E ela consegue, dizendo aqui a Auren na apresentação, que eles vão conseguir uma economia de 120 milhões de reais, o que é bem possível mesmo, tá? Quando a gente fala de disponibilidade dos ativos, também a Auren, como eu comentei, tem uma disponibilidade maior. Ela consegue trazer os ativos da AES para esse nível de disponibilidade para poder vender mais energia ao longo do ano, também é positivo. E talvez o que talvez vai mais impactar o curto prazo da companhia, tirando obviamente as demissões, aquele reajuste que é normal de fazer,
é tentar negociar o custo de endividamento da AES Brasil e tentar trazer para um padrão mais Auren, porque hoje o custo da AES é 5,8 e da Auren é 4,3. Então, se ela conseguir fazer esse custo aqui cair, já vai ser bem interessante e esticar esse prazo para talvez 6 anos, 7 anos, mais perto do quanto que a Auren consegue dentro do balanço dela, vai ser mega positivo, vai liberar caixa no curto prazo para fazer esses investimentos que ela tem feito, não só a AES como a Auren, para poder crescer e aumentar a capacidade de geração, enquanto que a dívida você vai pagar mais para frente com um custo menor. Então, tem tudo para ser bem positivo se eles conseguirem realmente fazer isso que eles falaram que vão fazer. Bom, aqui eles falam da transação, o novo portfólio. Para quem não conhece, a Auren é esse desenho aqui, boa parte hídrico, tem aqui uns 27% em eólico e 15% em solar. E a nova Auren vai ter agora só 54% hídrico. Vai reduzir um pouquinho, né? Vai crescer bastante, vai reduzir. E a parte de eólico toma uma relevância maior. Então, assim, pode ser bem positivo. Pode ser que só nisso daqui também, nessa mudança de portfólio, podendo atender mais clientes. Para quem também não sabe do case da AES Brasil, eles têm poucos clientes no comércio livre de energia, porque eles fazem um serviço muito mais personalizado para cada cliente. E agora a Auren pode oferecer a energia gerada pela AES Brasil para os dezenas de milhares de clientes da Auren, que é uma comercializadora um pouco mais genérica, digamos assim. Então, só nisso daqui eles conseguem ter uma capacidade de produção maior, mais diversificada e que atende mais regiões e mais empresas. Então, ela consegue extrair bastante valor dessa operação nova que ela vai passar a ter, tá? A companhia combinada se consolida como a maior comercializadora do país, que é o que eu acabei de falar. Então, a Auren vira a maior e aí isso tem lados positivos. As empresas muitas vezes vão atrás das maiores empresas, pode trazer mais clientes. Já tem 1.500 clientes no varejo aqui, a Auren. Uma energia contratada, que foi um dos pontos que eu mencionei no vídeo das minhas top 5 empresas de energia, é que a Auren ela tem um nível de descontratação a partir de 2025 bem positivo, que se os preços de energia subirem, vai ser bem positivo para a tese a partir de 2025. 24 a gente já vê um pouquinho, mas principalmente a partir de 2025. Aqui a Auren bate na tecla de novo de que ela vai conseguir fazer uma desalavancagem rápida sem precisar de follow-on, sem precisar de equity, sem precisar ir a mercado. É difícil, é uma tarefa difícil, mas vamos acompanhar se a empresa vai conseguir realmente fazer isso. O que é legal é que eles trazem aqui que a alavancagem ótima deles é entre 3 e 3,5, o que é super aceitável para uma geradora de energia, principalmente nessa trajetória de queda de juros. Aqui são os números combinados das empresas, então 9,6 bi de receita, 3,5 bi de EBITDA, o pagamento de juros combinado das duas seria 1,3 bi e o CAPEX para 2023 combinado teria sido 400 milhões, o que daria uma geração de caixa livre, um FCL, ou seja, um fluxo de caixa livre pós-CAPEX de 1,8 bi, e ela conseguiria com esse dinheiro aqui desalavancar e pagar o principal e teoricamente reduzir a alavancagem. Então o que ela está dizendo para o mercado é, olha, a gente tem 2 bi aqui por ano para poder ir reduzindo aquela dívida toda que a gente pegou e vai ter somada. Esses 17 bilhões que eles vão ter somados a partir de agora, eles vão ter 2 bi por ano aproximadamente para ir reduzindo esse principal aqui. E falando em alavancagem, o acionista da Auren talvez vai se assustar um pouco, porque a empresa vai sair de uma alavancagem de quase 2 vezes para quase 5. Isso porque a AES é uma empresa muito endividada. E somente falando um pouco a respeito dessa dívida da AES, para falar para vocês o que foi negativo na gestão de dívida da AES, isso, um dos motivos que a gente aqui no GA nunca achou uma empresa muito interessante, podem perceber que nunca teve vídeo aqui da AES no canal, é porque é uma empresa que ela teve uma gestão de caixa muito negativa para o acionista nos últimos 10, 15 anos, tá? Então, quando a gente pega lá desde 2013, eu trouxe esse gráfico aqui para vocês verem, em azul, vocês vão ver essas barrinhas azul são a geração de caixa da empresa menos os investimentos, geração de caixa operacional, descontando os investimentos e descontando também o pagamento de juros da dívida. Então vejam que desde 2013, por exemplo, ela gerou pouco mais de 700 milhões de fluxo de caixa livre pós-juros e pagou mais do que sobrou de caixa para ela de dividendos. Então sobrou tanto para ela pagar dividendo, né? Sobrou uns 700 milhões e ela pagou quase 1 bi de dividendo em 2013. Vejam como ela fez isso no ano seguinte também, em 2014, sobrou ali pouco mais de 300, 400 milhões, difícil dizer aqui porque eu não trouxe a legenda dos números, mas dá para ver que ela pagou quase que o dobro aqui em dividendos. E ela fez isso no meio da década passada inteira e ao mesmo tempo investiu pouco, então não conseguiu diversificar
muito bem as fontes ali de energia dela, a capacidade instalada dela, e teve alguns problemas que obrigaram ela a começar a tentar diversificar um pouco mais, só que ela foi secando todo o dinheiro dela aqui em forma de dividendo, e quando precisou investir mesmo para poder diversificar, que é o que ela tem feito aqui nos últimos anos, então ela investiu bastante em 2021, 22 e 23, ela teve que cortar os dividendos. Mas percebam que o corte de dividendos foi realmente recente, 2021, 22, 23 ela nem pagou, mas eles já vinham numa rota de queda, isso porque a empresa estava pagando mais do que deveria, estava investindo pouco e ao mesmo tempo a capacidade de geração de caixa operacional dela foi prejudicada nesses últimos anos por uma questão de secas aqui em São Paulo, principalmente, né? Falta de chuva, também perdeu um contrato importante com a Eletropaulo. Então tiveram algumas coisas externas, macro, porém a gestão de caixa da empresa nunca agradou muito a gente aqui no GA, a gestão da AES Brasil, e na nossa visão, isso a Auren vai conseguir fazer com muito mais maestria, tá? E o problema é que quando você faz isso aqui que a AES fez por muito tempo, você acaba se endividando muito, porque ela continuou investindo, principalmente esses anos que ela precisou acelerar esse investimento, e não tinha dinheiro. Então o que ela fez, né? E foi queimando dinheiro, pagando mais dividendo do que deveria ter pago. Então fez a empresa sair de uma alavancagem de 1,5 vezes EBITDA em 2020 para esses 5 e pouco agora. Então, nesse aspecto de gestão de caixa, gestão do dividendo, gestão de investimento, a gente acredita que a Auren vai conseguir fazer um trabalho muito melhor do que a AES fez com os ativos que ela tinha na mão nos últimos anos. Falando um pouco da estrutura da transação, é bem simples. As ações da AES Brasil foram precificadas a 11,55. Hoje já está subindo aqui cerca de 14%, porque o mercado já está precificando que essa fusão provavelmente vai acontecer. Isso porque é uma fusão positiva, sim, para quem é acionista da AES. A AES já queria sair do Brasil faz um tempo, já que a gente vê esses boatos na mídia. Essa dívida está pesando muito, ela não consegue pagar dividendo, principalmente para o acionista controlador, que a operação do Brasil para eles nem é tão relevante assim. Então, a melhor coisa para o controlador da AES é vender, e vender com prêmio de 18%. É positivo num ano que a empresa está super endividada, com geração de caixa comprometida, e ao mesmo tempo que os juros seguem altos no Brasil. Então vai demorar muito para as empresas terem um múltiplo mais atrativo do que agora. Então é sim positivo, e as opções para você receber esse dinheiro são 10% em dinheiro, né? Os acionistas receberem dinheiro, e 90% de ações da Auren. Ou você então recebe metade em dinheiro e metade em ações da Auren, ou você recebe 100% em dinheiro, tá? E aqui falando um pouco agora do que a gente recomenda aqui no GA, né, para os nossos assinantes que têm a AES Brasil, a gente recomenda, né, a gente sempre recomenda que quando uma empresa anuncia que ela quer sair da bolsa, que ela quer fazer um OPA, que ela quer ser vendida, como é o caso agora da AES Brasil, a partir do momento que você tem a confirmação, ainda não saiu, aqui a Auren traz um pouco dos próximos passos, ainda precisa de aprovações regulatórias, convocações de AGEs em cada empresa, né? E depois vai concluir. Isso aqui demora alguns meses, a expectativa é que conclua somente em outubro. Então, até sair a aprovação na Assembleia Geral, que é basicamente quando bate o martelo ali dos acionistas dos dois lados, você até possivelmente pode segurar as ações até lá. Mas depois disso, não faz tanto sentido. A empresa vai sair da bolsa, as ações vão ficar negociando próximo àquele preço que foi estabelecido de 11,50. Então você basicamente vai ficar perdendo tempo ali até outubro. Então, se você quer esperar um pouco, você pode esperar até agosto, quando sair a aprovação, que aí basicamente não volta mais atrás, e vender, se você tem AES, vender nesse momento. Se eu tivesse ações na AES nesse momento, eu já venderia agora, porque a empresa já falou que não quer acionista, né? Já declarou que quer sair daqui do Brasil, já vai ser vendida mesmo. Então eu venderia, colocaria em outra empresa que eu tivesse enxergando oportunidades e colocava uma pedra aqui em cima desse assunto e encerraria. Mas se você quiser esperar, você pode esperar até agosto. Depois disso, realmente não tem muito sentido na minha visão. E também não faria sentido na minha visão você aceitar essas outras opções de conversão, porque vai fazer pouca diferença, são centavos de diferença. É bem melhor você pegar esse dinheiro na sua mão mesmo. E se você quiser comprar a Auren, né? Se você analisar a Auren, tem vídeo aqui no canal falando da Auren, você gostar da empresa, você pode depois comprar ela a mercado. Inclusive hoje tá até caindo, você poderia aproveitar para comprar hoje um pouquinho mais barato, ou ao longo dos próximos meses, ao invés de ficar esperando até outubro para esse dinheiro cair na sua conta, ou então você receber as ações da Auren que você queria receber
você já poderia vender hoje e comprar a Auren diretamente ou investir em outra coisa. Então, essas opções de conversão aqui, na minha visão, não fazem muito sentido. Talvez faça algum sentido do ponto de vista de planejamento tributário, para não pagar imposto, alguma coisa assim, mas para a grande maioria dos investidores faz pouco sentido. Então, se eu fosse acionista da AES Brasil, eu venderia praticamente imediatamente ou esperaria no máximo até agosto, como eu falei para vocês, não esperaria a transação e aqueles fatores de troca, eu pegaria dinheiro mesmo para poder fazer e ter a liberdade de decidir o que eu quero fazer. Para quem é acionista da Auren, o que você tem que fazer agora é estudar. Essa nova companhia que vai estar mais alavancada, mais diversificada, tem todos esses pontos positivos, mas podem ter pontos negativos também. Você tem que estudar se essa nova empresa você quer ser sócio dela. Se você quer ser sócio dela, quer continuar sendo sócio dela, você só simplesmente se mantém sócio, não vende, não faz nada. E se você gostou ainda mais da empresa, você pode comprar mais, por exemplo, da empresa. Mas, teoricamente, né, não vai mudar muita coisa do ponto de vista de transação, não vai acontecer nada com as suas ações. Então, você só precisa estudar para saber se você continua com as ações na sua carteira ou não. E eu espero que esse vídeo aqui te ajude a decidir se essa nova empresa ela é melhor do que a Auren antes da fusão. E se você é acionista da AES ou da Auren e vai vender depois desse fato relevante porque quer colocar o dinheiro da AES no bolso ou não gostou dessa nova empresa que a Auren vai se tornar e que prefere pegar o dinheiro para você e está buscando uma opção de investimento, recentemente a gente fez um vídeo aqui de top 5 empresas no setor de energia. Você pode olhar lá. Uma delas é a Auren, mas tem outras 4 para você estudar e descobrir aí se faz sentido para você. Nós temos também aqui recomendações de investimento, a gente tem carteiras recomendadas, nós somos uma research aqui no GA, e se você quiser conhecer mais do nosso serviço, do nosso trabalho, você pode entrar no primeiro link da descrição desse vídeo, que você vai direto para um grupo, e quando a gente tem cupons de desconto lá para assinatura anual do nosso plano, a gente divulga lá naquele grupo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa o like, ajuda bastante a gente a chegar a mais investidores. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.